Primeiramente, queria agradecer de vocês terem aceito o nosso... Ah, Dani conseguiu, peraí. Deixa eu aproveitar aqui que ela deixa, Boa. agora vai. Fica quieta, Siri. Eu queria agradecer de vocês terem aceito o nosso convite de estar participando aqui desse painel tão popular. Oi, Dani, seja bem-vinda. Acho que ela não está ouvindo, não. Procurando ainda, mas agora o time está completo. Está completo. Então, muito obrigada de vocês terem aceito o nosso convite de participar aqui do nosso painel. É um assunto tão polêmico que está precisando ser dito e ouvido por muitos aí no mercado. Então, a gente vai falar de ferramentas milagrosas de acessibilidade, como que elas existem e por quê, né? Então, eu gostaria que vocês começassem se apresentando, por favor. Simone, quer começar com você? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, pessoal, eu sou a Simone, sou fundadora da agência Espiral Interativa, que trabalha aí já há 13 anos com acessibilidade digital, está no nosso DNA, assim, a gente respira acessibilidade, e idealizadora, junto com um montão de gente maravilhosa, que inclusive várias aqui também, do movimento Web para Todos, né, que é um movimento criado para a gente transformar aí a web brasileira num lugar mais inclusivo para todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher, vamos fazer a descrição, a autodescrição aqui. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros, estão presos no rabo de cavalo, comprido, bem comprido. Tenho olhos castanhos escuros, uso óculos de grau com hastes preta e estou vestindo aqui uma camiseta de listrinha, assim, preta e branca. Hoje eu não estou com o meu uniforme do Movimento Web para Todos. Pronto. Achou que o pessoal te pediu camiseta de novo, Simone? Ai, pelo amor de Deus! Nossa Senhora! Não fala! Não, Bruno! Deu até taquicardia aqui. Passa a bola aí. Vai, Marcelo! Mas já que eu fui convocado, vamos lá. Eu ia deixar primeiro as mulheres aqui falando, mas ok. É o seguinte, eu sou Marcelo Salles, já trabalho com acessibilidade já oficialmente, na verdade, há cerca de 12 anos, aproximadamente, mas, assim, estudando, a gente sempre vai pegando uma pontinha aqui, outra ali, mas eu gosto de brincar que o que as pessoas têm de dúvidas hoje são exatamente aquelas que eu tinha lá no passado, então faz parte do processo natural de aprendizado. Nesse momento, eu sou uma pessoa de pele clara, né? Tô nesse momento sentado aqui em uma cadeira, uma espécie de cadeira gamer, com uma camisa azul. Atrás de mim está minha mesa de almoço, jantar e alguns livros, uma bagunça, literalmente falando. Uso óculos também e uma barba por fazer, que eu preciso fazer hoje, inclusive. Exatamente. Eu ali na questão da apresentação, eu gosto de dizer também que é o seguinte, essa questão de experiências com acessibilidade, eu gosto de dizer em aulas que, independentemente do tempo que você tenha com relação a experiências, é importante que as pessoas entendam que todos nós estamos aprendendo juntos. Eu gosto de brincar que todo dia é um 7-1 com acessibilidade aqui, e literalmente a gente vai aprender juntos aqui hoje também. Essa discussão vai ser muito rica. Vou passar a bola agora para a Sandy. Vai lá, Sandy. Não estava nem esperando por isso. Tá na roda, mas antes disso, acho que o pessoal do painel, né, os convidados, a Dani tá aí? Não sei. É verdade. Mas acho que a Dani deu uma sumidinha. Deve ter... Assuma o lugar da Dani enquanto, Sandy. Eu tentei tirar a bola aqui do meu colo, mas tudo bem, vai ter que ser eu mesmo. Então, pessoal que não participou aí no decorrer do dia, veio aqui só para esse painel, né? E perdeu as nossas apresentações. Eu sou a Sandiara, mas todo mundo aqui me conhece de Sandy. Eu trabalho na Every junto com a Gabi, com o Bruno, em uma área diferente de acessibilidade, na verdade. Eu estou trabalhando como Product Manager aqui dentro da Every, em alguns projetos no setor bancário e no setor da saúde. Fora da Everest, eu atuo como pesquisadora na área de interação humano-computador, com algumas pesquisas voltadas para a área de acessibilidade digital, com foco em neurodiversidade. Estou fazendo uma descrição, eu sou uma mulher branca que não utiliza mais óculos, eu vou enfatizar isso. Olha! A cirurgia de miopia foi a melhor coisa da minha vida, tá bom? Então vou sempre falar isso. Tenho cabelos curtos na cor roxa, estou utilizando uma blusa
azul com algumas estampas dos símbolos dos planetas em amarelo. Estou utilizando uma cadeira gamer também. Ao meu fundo está o meu noivo deitado aqui no sofá. Então, eu tô vendo uma perna! tem uma perninha aqui, ele está deitado acompanhando, tá? E do outro lado tem minha estante com televisão, videogame, algumas action figures aqui, tá bom? E já deixo até se acontecer uma reunião no decorrer do dia, se passar algum gato aqui, ignorem, é meu gatinho, meu novo filho. E vamos jogar aí a bola para Gabi? Opa! Bem, eu estou aqui como coordenadora na trilha junto com a Sandy e o Bruno, né? Trabalho como líder técnica de acessibilidade junto com o Bruno também, atualmente. Já fui QA funcional e de automação, e agora estou mais na parte de acessibilidade, já tenho 1 ano, graças a Deus. Enfim, né, Marcelo? Depois de tanto te perturbar, eu virei aí mais uma sementinha da acessibilidade. E estou aqui para compartilhar com vocês, moderar esse painel que vai ser incrível. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Dani. Graças a Deus. Deu certo. Yeah. Yes. Bruno, seja bem-vinda. É um prazerzão estar aqui com vocês. Bruno, você quer se apresentar primeiro? Não, Dani, vai lá. Então tá. Moderador. Tá ok, então. Então, meu nome é Daniele Falcão, eu sou fundadora da Redesign Forum e do Deficiência Tech, e eu estou bem animada de estar falando esse tema, porque é bem preocupante esse cenário que a gente já vive de total falta de acessibilidade, ver empresas com um gasto bem grande em marketing, atuando no cenário, trazendo uma grande confusão aí. Então, eu acho que a gente pode ir para a temática, porque é um tema bem denso para a gente falar. Amém. Beleza, Dani, obrigada. Já que você começou falando sobre marketing, vamos começar por essa pauta? O marketing que essas empresas falam aí, prometendo acessibilidade em um clique, né? Vamos começar por esse tema, o que vocês acham? Ou como eles dizem, né? 100% de compatibilidade com a WCAG em um clique. Pois é, né? Mas enfim, já que eu falei o pois é, eu vou começar falando sobre essa questão. Primeiro é importante que as pessoas saibam que 100% de atendimento à WCAG não garante nada. Tipo assim, se a empresa está pensando em não tomar multas atendendo simplesmente a WCAG, então o pensamento já começou equivocado por aí. E justamente o marketing em cima deste propósito, né, aplique 100% da WCAG e você evita de tomar multas ou qualquer coisa do gênero, já começou errado. Mas aí estou falando mais do aspecto de vendas. Se a gente entrar no aspecto de tecnologia, a gente sabe que a WCAG é formada por critérios que são, de fato, técnicos, mas alguns são mais relacionados ao comportamento humano, né? E relacionados também ao comportamento de uso daquelas aplicações. E, tecnicamente falando, é impossível nós atendermos alguns dos critérios simplesmente com uma linha de código. É impossível. E por que normalmente as empresas acreditam nisso? Falta de conhecimento, basicamente. Então, normalmente essas empresas que estão adquirindo essa ferramenta e quando cai neste ponto específico, que a gente tem outros pontos aí que a gente vai lidar, né? Mas nesse ponto específico, ou é porque realmente o gestor caiu na lábia do vendedor, ou a área de compras, ou simplesmente porque não há um time técnico capaz de passar informações necessárias para que a empresa não adquira a ferramenta por conta dessa argumentação. Sim. Perfeito, Marcelo. O Marcelo já deu uma abertura aí maravilhosa, né? Mas a gente vai, né, no decorrer desse papo, pelo menos a visão que a gente tem, assim, uma das visões que a gente tem com o movimento é que as pessoas precisam entender que a acessibilidade, ela é mudança de cultura, né? Não tem jeito. Você pode recorrer à acessibilidade para... você tem que sair correndo, tem que adaptar, porque o Ministério Público vai fazer uma autuação. Você tem...
isso acontece, de fato, né? A gente tem esses cenários mais emergenciais, mas isso não é um trabalho, né, decente e de organizações que estejam a fim de realmente implementar acessibilidade pela inclusão da pessoa com deficiência, sabe? De se preocupar com a usabilidade, com a experiência das pessoas naquele ambiente. Então, assim, beleza, coloca ali, instala e o problema está resolvido. Não, o problema não está resolvido, você apenas está trazendo, inclusive, a gente vai falar sobre isso, mais problemas para o seu site. Né? Você pode achar que instalando uma ferramenta você está com o compliance. Esse painel aqui ele vai ter que ter muito tempo aí. Vai lá, Gabi, puxa o papo aí para a gente. Posso fazer uma pergunta, Gabi? Não, eu ia complementar, né, essa questão de achar que vai resolver, e na verdade esse papo de vendedor que é o mais perigoso, né? Eu diria que é o mais ofensivo, assim, e cara, a gente precisa de fato cultivar ali a sementinha da acessibilidade, fazer esse trabalho que vocês já fazem, né? O Marcelo faz, você faz ali no Movimento AB para Todos, de conscientização, porque a gente eles acabam vendendo gato por lebre, né? Como a gente costuma dizer. E, cara, chega a ser bem complicado isso. Outro dia eu vi um post de uma empresa dessas que estava falando sobre a Coca-Cola. Aí quando você vai ver, o site da Coca-Cola é acessável. Não é acessível, mas é acessável. E a ferramenta deles não faz nenhum milagre ali, não. Mas eles vendem isso como se fosse o resolutivo ali de todos os problemas. Bem, falando de experiência do usuário, né, do que isso pode impactar um pouquinho aí no dia a dia, o que vocês acham, né, do que vocês já ouviram, dos usuários que chegam até vocês, o quanto isso atrapalha no dia a dia? Você já tem alguns dados sobre isso? Ou é só em cima do que a gente já conhece do nosso dia a dia, assim, que a gente já faz? Aprofundar um pouquinho a pergunta da Gabi. Com relação ao que vocês já viram até hoje dessa ferramenta, e ela traz uma proposta de experiência do usuário, onde o usuário vai ter que acionar algum botão, o usuário vai ter que fazer algo para aquele site ser compatível com ele, vamos dizer assim. Estou falando de uma forma bem simplista mesmo, para a gente ser mais objetivo. Então, ele vai ter que ir lá, por exemplo, clicar no botão para ser compatível com o leitor de tela. A gente cai naquele perigo da hiperpersonalização, de acordo com o segmento deles. Como vocês veem a experiência do usuário baseado nesse ponto? Como vocês veem a experiência do usuário baseado nessa questão de o usuário ter que clicar em alguma coisa para falar que aquilo ali é acessível para ele? Bom, a gente pode começar falando da grande questão que, se o site precisa de uma ferramenta como essa, vamos entrar em acordo de que o site não tem uma boa experiência logo de cá. Então, assim, já começa por aí. E aí o buraco é mais embaixo, porque o problema relacionado à experiência está relacionado a outros fatores, como a arquitetura de informação, o conteúdo que está sendo apresentado para as pessoas, a organização semântica do código. Então, tem uma série de fatores que a ferramenta ela não vai resolver por si só. E esse é o grande ponto, né? Até é difícil separar as perguntas sem ter um relacionamento, porque quando a gente comenta do primeiro ponto que a gente citou aqui, que é o do marketing agressivo, eu acredito de verdade que o problema maior está aí, no marketing agressivo. É tipo aqueles sucos detox que te emagrecem em 2 horas, sabe? É literalmente isso, porque você pode acreditar ou não, vai depender de você. Ah, mas eu emagreci tomando aquele suco. Você tem certeza que foi por causa do suco que você emagreceu mesmo? Né? Será que não foi alguma outra coisa que você fez além, tipo 2 horas de esteira, associada ao suco, e você acha que é o suco? Então, às vezes, a acessibilidade ela é feita também de forma sem querer, né? Vamos dizer assim, né? E por isso que há muita confusão.
E uma coisa relacionada a isso é tão simples quanto cobrar resultados. Eu acabei de dar o exemplo do suco detox aqui, porque a pessoa está buscando um resultado na vida dela. Quando nós adquirimos uma ferramenta, nós estamos em busca de resultados. Qual é o objetivo de eu ter uma melhor experiência do usuário no meu site ou no meu aplicativo? Eu trazer resultados para o meu negócio. Então é simples, vamos falar a língua dos gestores, outcomes. Se a gente está querendo os outcomes, eu preciso ter corretamente os objetivos que eu tenho no meu projeto. E se eu não tenho nem isso definido no meu planejamento, como que eu vou cobrar resultados? Então já fica uma dica além aqui para eu até dar voz para o resto das pessoas. Se você está pensando numa empresa, se você está pensando em adquirir uma ferramenta como essa, que assim, vamos ser claros, gente, a gente não vai ter como atender, por mais que tenha esse papo, que tenha pessoas disseminando esse conteúdo, é impossível você achar que nenhuma empresa vai adquirir essa ferramenta. Tem mercado para todo mundo e vão ter empresas que vão adquirir. Então vamos lá, se você está pensando em adquirir uma ferramenta dessas, cobre resultados dessa empresa. A empresa não te prometeu que o seu site ia ficar mais acessível, a empresa não te prometeu que o seu site ia ter um tempo maior de média de visualização de páginas. Eu estou vendo aqui a página deles aqui enquanto eu estou falando. A empresa não te prometeu que tem uma melhor conversão no website. Então, cobre resultados. No momento que eu te contratei, foi hoje. Daqui 3 meses, vamos ver como é que estão esses resultados. Cobrem resultados dessa empresa. Eles não vão ter resultados. E aí vocês vão ter a resposta de vocês de que essa ferramenta não vai servir para absolutamente nada. Salles. Vai, Dani, fala aí. Rapidinho só, que a gente está falando sempre de ferramenta. Só para voltar um pouquinho para as pessoas que não estão acompanhando essa temática, existe algumas organizações que estão surgindo dentro do Brasil que estão prometendo aplicar um determinado plugin em seu site e, ao colocar esse plugin, o seu site já fica acessível. Só que, para ter acessibilidade, você precisa trabalhar a questão do conteúdo, arquitetura da informação, hierarquia do código. Então, assim, um teste que vocês podem fazer no próprio site dessas organizações é você navegar com essa ferramenta e somente no formulário erra um campo desse site lá no formulário. Você vai ver que a mensagem de erro já está errada. Então, assim, só para ver que a ferramenta própria deles não garante que o site deles seja acessível. Então, o que acontece? As organizações, elas precisam começar a tratar as pessoas que usam tecnologia assistiva, que são principalmente as pessoas com deficiência, como clientes. Elas são clientes. E para consumir algo, adquirir algum produto e serviço, ela precisa acessar esse site. Então, a WCAG é o mínimo que uma organização pode fazer. Para o site estar acessível, bem como o Marcelo falou, é muito mais do que isso. Trata-se também dentro do site. Então, precisa de muito trabalho por trás disso. Não dá para se garantir a acessibilidade apenas com plugin. Por mais que esse plugin funcionasse, gente, de alguma forma. O problema de tudo é que o plugin ainda não funciona. Esse é o problema. Porque se funcionasse, se desse para setar para um tipo de deficiência, baixa visão, pessoas cegas, e ele funcionasse, tudo bem, mas ele não funciona. E ainda, o que acontece? Grandes organizações com um propósito bem grande, que dá para ter um grande impacto, estão adquirindo. E isso é muito problemático, tá? Porque são marcas grandes que têm um grande acesso a muitas pessoas, e essas pessoas estão sendo negadas ao acesso. Então, só queria trazer esse ponto, porque naveguem no site da própria organização. Vocês não precisem ir longe. Faz a avaliação do site dessa empresa e vocês vão ver que está totalmente inacessível. Então, ela não garante acessibilidade porque o próprio site é inacessível. Então, se você marca contratar essa ferramenta, você não vai dar acesso aos seus clientes. Com isso, vocês não vão estar vendendo produto.
e com isso vocês podem levar a multa. Sim, porque as pessoas cada vez mais estão adquirindo informação. Enfim, acho que é isso. Desculpa, aí eu passo. Nada, É que isso está no Imagina, gargalo. Dani. eu acho que assim, Vamos dar porrada no serviço, Dani. Uma coisa que o Marcelo Boa. uma vez trouxe numa reportagem que a gente fez lá no Web para Todos, depois eu vou até pedir a Su, que eu acho que a Su está aqui para colocar o link das matérias que a gente tem feito sobre isso, é que essas ferramentas, na prática, gente, elas acabam mascarando um problema que ele devia ser corrigido ali no raiz mesmo, né? Então, uma coisa que é essencial para quem está nessa fase de precisa acessibilizar o meu site tudo bem, então qual que é o objetivo dessa acessibilização? Eu quero acessibilizar, você quer fazer uma acessibilização porque realmente a sua empresa, você tem grandes marcas que estão aí, né, seguindo os ODS todos, que estão dentro das políticas aí de essas siglinhas chatas, mas ESG, né, que tem no pilar social, que você está responsável pelo digital de uma marca dentro de uma empresa que realmente tem esse compromisso com a sustentabilidade, cara, então me desculpa, você não pode recorrer a esse tipo de... você não tem justificativa para recorrer a esse tipo de ferramenta, que é o que o Salles traz também, e eu concordo. A gente não tem que lutar contra. Vai existir, sempre vai existir. A gente tem que informar e desmascarar esse tipo de posicionamento de que realmente tá vendendo milagre. Não está vendendo milagre. Pode ser que tenha mercado para isso. Pode ser que tenha. Mas, assim, o que mais me causa assim, espanto é ver entre os clientes de empresas, né, desse tipo de ferramenta, e não é uma, são várias, né? A gente aqui pode até estar no calor aqui, porque tem uma mais latente, mas assim, tem várias, né? Inclusive aqui no Brasil já, umas mais antigas, enfim, ainda, é esse discurso marqueteiro, mentiroso, de que o problema da acessibilidade está resolvido. Acho que isso é algo que a gente realmente tem que brigar, lutar contra e expor. E é isso. Quem contrata não está resolvendo o problema na raiz, porque uma descrição de imagem ela não vai ser feita automaticamente. Né? Se a gente entrar aqui nos meandros aí de, né? Uma mensagem de erro, como a Dani trouxe, uma mensagem de erro, ela vai validar que a mensagem de erro que está vindo do formulário é uma mensagem coesa, que vai atender todos os públicos? Então, assim, é bem complicado, gente, é bem complicado e é muito simples, assim, quem contratar tem que ter ciência de que esse discurso que foi vendido ele é totalmente mentiroso. Só isso. Se você tem ciência, ainda assim contrata, meu amigo, minha amiga, vai lá e se prepara, porque a sua marca realmente está correndo um risco muito grande. Eu só vou complementar com uma coisa. Pode falar, Bruno, pode falar, depois eu complemento aqui, pode ir, tranquilo. Vai, manda aí como usuário, que é importante, hein? Boa! E falando como usuário, sinceramente, cara, para mim é uma experiência assim muito desconfortável. No site eu vejo uma barra desse tipo, quer dizer que é necessário, tem que pegar a porta alternativa. Eu não posso chegar na sua loja, se fosse uma loja física, entrar pela porta da frente, eu tenho que pegar a porta lateral, porque senão eu não vou ter nenhum tipo de loja. Então é uma situação muito desconfortável a partir do ter recursos ali no seu site de acessibilidade, você quer deixar ele bonitinho e tal, beleza, mas você está obrigando a pessoa a ter que fazer passos a mais, está obrigando a pessoa a não ter a mesma experiência que todo mundo para consumir o seu produto, para consumir o seu serviço. Então, assim, para mim, como usuário, é extremamente desconfortável clicar em alguma coisa para aquilo ali, entre aspas, se tornar acessível. E, sinceramente, eu já vi vários sites com essa ferramenta XPTO, né? E nenhum deles, absolutamente nenhum, eu senti nenhuma diferença ao ativar a ferramenta. Nenhuma diferença. Não foi tipo assim, pelo menos um item aqui estava correto. Não, nada mudou. Tanto no site do próprio fabricante, ele bem colocou, quanto no site do Estadão, quanto no site da Coca, quanto alguns outros sites internacionais que eles mostram como exemplo, né, que na verdade o nome que eles adotam aqui no Brasil é só tipo, uma espécie de
nome fantasia para a ferramenta que se vende lá fora, né, que vinda de Israel. E, cara, não muda. Você simplesmente não faz nada. E é muito chato, é muito constrangedor isso. Você, além de ter que pegar a porta do lado para você entrar na loja, vamos dizer assim, você chegar nessa porta e ver que ali não tem, de fato, nenhum tipo de acessibilidade. Além de simplesmente o caminho te indicando lá aquela porta sem motivo nenhum para isso, vamos dizer assim. Diga, Sr. Salles. O que é engraçado nesse ponto é que, assim, uma das argumentações é a questão do compliance, né? E aquela, assim, você utilizando uma ferramenta como essa, você vai evitar tomar multas e tal. É a abordagem equivocada do compliance, que normalmente as empresas começam a ter visibilidade e acessibilidade por conta do compliance, né? E aí depois vai evoluindo os processos, percebendo esse relacionamento com a experiência, a qualidade do produto. Mas é um caminho a se seguir e cada empresa tem o seu tempo. Tudo bem. O problema é a pessoa cair no conto, né, do vendedor. É o conto da sereia, como diz alguns amigos meus. Porque, assim, o que falta é informação para você. Assim como fake news. Quando a gente cai em alguma fake news, independentemente da pessoa, e você acreditou naquilo que foi passado sem ir atrás de uma informação ou de uma explicação mais técnica ou de algo mais aprofundado. É bem similar o processo. Isso é um comportamento natural do ser humano. O que espanta, como a Simone falou, o problema são grandes empresas com grandes investimentos caindo neste papo. Uma coisa é a pessoa que acabou de abrir um negócio, está evoluindo o material dele, o produto dele. Outra coisa é uma empresa de grande porte multinacional caindo no conto desse. E o que mais me espanta ainda é por que essas empresas não pegam o exemplo de outras empresas? Tipo, é tão simples quanto perceber por que uma Apple não utiliza uma ferramenta dessas? Por que um Google não utiliza uma ferramenta dessas? Por que uma Microsoft não utiliza uma ferramenta dessas? E eu citei 3 empresas que são as maiores de tecnologia, que por si só os produtos já são acessíveis, né? E eles têm... eu vou dar uma dica aqui fundamental para gestores e donos de empresas que estejam assistindo a sua live. Existe, na legislação americana, uma recomendação de ser criado um template de acessibilidade que é conhecido como VPAT, Voluntary Product Accessibility Template. Coloquem no Google VPAT, VPAT Apple. Aí depois coloquem VPAT Google. Vocês vão achar como que as grandes empresas, VPAT e Microsoft, como essas 3 grandes empresas trabalham a WCAG, de fato, nos seus produtos e serviços, desde a concepção, desde a fabricação, que é todo o processo que a gente já comentou aqui anteriormente. Então, tenham em mente isso. As ferramentas, elas estão fazendo o papel delas, como o Bruno comentou. Uma das mais conhecidas aí é uma israelense, tecnologia israelense, que ela vem crescendo bastante no mercado, principalmente aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem outras ferramentas mais conhecidas também. E o que acontece de principal com elas? Elas estão fazendo o papel delas, que é vender o produto seja para quem for. É tipo assim, eles precisam pagar contas lá deles também. O problema é como está sendo feito, onde está a ética nisso, né? Porque eles estão vendendo um produto que literalmente não serve para nada. Só que o problema deles está resolvido, que é vender o produto. O problema do cliente não está sendo resolvido de forma alguma, só está adiando o problema. Essa que é a questão. É como se fosse o site do Wix e você fazer um site. Por que todo mundo cria um site e não faz o site no Wix, empresas, grandes organizações? É porque o site do Wix tem uma codificação muito ruim, que não vai te dar indexação dentro do Google e determinadas coisas. Então, assim, você usar plugin, você sendo essa grande organização, vendo o cenário da população mundial, o envelhecimento nosso, é você postergar um trabalho que você tem que fazer de qualquer jeito. A acessibilidade, gente, deixou de ser um cenário de exclusão de pessoas com deficiência. Qualquer organização que quer se tornar próspera para o cenário futuro é justamente investir em acessibilidade, porque o planeta está ficando velho.
Porque as grandes organizações como o Facebook, o Google, a Apple, todos esses grandes os CEOs dessas grandes organizações estão botando foco em acessibilidade. Porque justamente a acessibilidade vai trazer a garantia deles de destaque nesse mercado onde todos nós não vamos ter visão, não vamos ter audição, não vamos ter mobilidade. Então, eles precisam avançar isso rapidamente agora para no futuro eles estarem adiante. Então, se você, como organização de grande porte, você contrata uma ferramenta dessa, a curto prazo, você já não está atendendo. E a longo prazo, você não vai ter nenhum aprendizado para o cenário futuro que está vindo aí. Então, é uma tomada de decisão muito, primeiro, irresponsável, primeiramente, mas a longo prazo é fadado ao fracasso de vocês, porque vocês não vão ter conhecimento sobre esse mercado, seu time, a cultura, você não vai conseguir implementar a cultura da acessibilidade dentro da sua organização. Então, isso vai demorar muito mais tempo de você trabalhar isso, incluir profissionais com deficiência. Então, a longo prazo, vocês também não vão ganhar benefícios de lucratividade, tá? É diferente de organizações que querem focar somente no benefício de cumprir uma legislação, mas mesmo assim, também com essa ferramenta, você não vai atingir. Então, não tem nenhum ponto positivo para usar essa ferramenta, a não ser você gastar dinheiro e estar ainda propício a ter multa em relação à falta de acessibilidade, porque seus clientes vão estar reclamando e, com isso, a longo prazo, então você não tem benefício nenhum. Organização pequena, como o Salles falou e a Simone também, que estão iniciando, justifica, não tem conhecimento. Agora, grandes organizações que sabem, tem estudo de cenário de futuro, do envelhecimento da população, da quantidade de pessoas com deficiência que existe no atual momento do planeta, investir, encurtar esse tempo, não investindo no seu time, mostra o quanto essa empresa não adianta nada, todo o trabalho que vem feito da ODS é tudo jogado fora, é tudo marketing também, o que vocês têm feito. Então... Dani, você trouxe esse negócio do envelhecimento da população, e eu tenho trazido muito a figura do meu pai, tá, para as minhas palestras e tal, porque a acessibilidade é isso. Esse final de semana, o Coroa, o seu Odilon, estava feliz da vida, porque ele tem uma Alexa lá, né, na casa dele no Rio, a gente tem uma Alexa aqui e tal, e aí ele descobriu, sem mais nem menos, ele mandou a Alexa ligar aqui para casa. E aí a minha filha, vovô tá me ligando de imagem, de vídeo na Alexa. E papai, minha neta, eu não tô acreditando. Eu só falei assim, ligar, Giovana. E aí... Agora, vamos trazer isso, olha só, né? Para a gente entender a acessibilidade quando ela é nativa, quando ela é intuitiva. Quando meu pai não precisou instalar nada ali, nem ficar pensando em íconezinho, em botãozinho, não sei o que, ele simplesmente virou para a Alexa e falou, Alexa, ligar Giovana. E a Alexa estava emparelhada. Então, assim, por que isso, né? Se a gente fizer uma analogia para um site, cara, o que a gente quer, assim, independentemente se a gente tem 80 anos, se a gente não enxerga como o Bruno, se, cara, tem uma limitação motora, eu quero entrar ali e, assim, se eu quiser dar os comandos nativos, o meu pai entrar, eu ensinei para ele que é Ctrl+, ele aumenta. Falei, pai, o site que é bom é o seguinte, você vai dar Ctrl+, e a letrinha vai ficar grande para você e o site vai funcionar, fica tranquilo. Aí ele, minha filha, legal, ótimo, então ele vai lá e dá Ctrl+. Então, assim, ele não tem que ir numa lupa especial, ele não tem que ir não sei aonde, ele vai utilizar o recurso nativo ali e vai funcionar. Então, né, a acessibilidade, quando a gente pensa nela nativamente, é isso que ela favorece. A gente, claro, precisa de alguns plugins, sem dúvida, né, um avatar de Libras, beleza, né, porque não temos intérprete de Libras no conteúdo dinâmico, é inviável ainda. Então, assim,
existem utilidades para determinados plugins. Gente, não é que a gente é contra plugin aqui, não. Eu acho que isso é importante deixar claro também, né, Salles e Dani? Senão vão achar que, não, imagina, esses caras são loucos, não tem que ter nada. Não, mas é isso. Bom, só... Você tocou num ponto legal, Simone, porque assim, é muito importante, a gente tem os grupos e a gente discute sobre isso. É importante entender que não é que nenhuma ferramenta presta, esse ponto da CIA é bem impactante, para que as pessoas que não compreendem bem o assunto ainda entendam. Há ferramentas úteis que podem sim ajudar. Ela deu o exemplo agora do Avatar, leitores do tradutores de Libras, e isso é fundamental. Tem alguns gaps no utilização? Sim, mas essa é uma ferramenta que ela tem um propósito. É diferente dessa outra que promete aplicar acessibilidade no seu produto com apenas uma linha de código. Isso não é muito diferente. Então é importante vocês entenderem que há ferramentas boas e há ferramentas que não prestam para nada. Aí tem um detalhe interessante que a Dani comentou da multa, né? Só lembrando, gente, se você estiver realmente preocupado com a multa, eu acredito que você não está preocupado com a multa. Porque todo mês você está pagando uma multa para essa empresa, literalmente falando, né? Tipo, porque a contratação dela não é barata, que eu vejo aí, né? E o valor que você paga ali, você poderia estar capacitando os profissionais do seu time, ao invés de estar pagando uma ferramenta que não serve para nada. Então é importante ter isso em mente. Só um último ponto, assim, associado com a fala da Simone, que ela deu o exemplo do pai dela usando a Alexa, é importante entender também que a acessibilidade, ela não é só o site, gente. Não adianta eu aplicar uma ferramenta para o meu site. A gente está falando de responsividade. A gente hoje tem as geladeiras que acessam a internet. Né? Tipo, claro que nem todo mundo tem dinheiro para ter uma geladeira que acessa a internet. Mas a tecnologia existe. Tá? Então, assim, a gente pode acessar hoje conteúdos em um smartwatch, em televisões que acessam a internet, em videogames que acessam a internet. Essa ferramenta aí não vai atender esses aspectos. Tá? Então, quando a gente fala de acessibilidade num amplo aspecto da comunicação, e até fazendo um gancho para a pergunta, uma das perguntas que eu vi ali, o Matheus Oliveira no painel, ali, no chat, perguntando sobre acessibilidade em sites jornalísticos e tudo mais. Matheus, só respondendo resumidamente, porque a resposta longa seria bem longa mesmo. Mas resumidamente, todo o conteúdo, ele precisa estar acessível a todas as pessoas, tão simples quanto isso. Recentemente, um grande portal de notícia refez o layout do site deles. E eu meti um pau, conheço a galera lá, falei assim, é um puta de exemplo de arquitetura de informação, mas eu me decepcionei com o fato desse redesign não ter pensado em coisas básicas de acessibilidade, um portal jornalístico. E é assim que a gente vai evoluindo, é a questão da educando as pessoas e tudo mais. A acessibilidade tem que contemplar vários aspectos além da parte tecnológica, né? Salles, deixa eu só trazer um ponto da Simone também, da questão da Alexa. Sempre quando eu vou trabalhar com o cliente, eu falo o seguinte, pessoal, vamos avançar o mais rápido possível na WCAG, porque a redesign ela quer se propor a trazer inovação. A inovação só parte depois de fazer o arroz com feijão. A WCAG, gente, é o arroz com feijão da acessibilidade. Ela não traz nada de novo, nada. É o arroz com feijão. E assim, mesmo assim, quando a gente cumpre o papel de acessibilidade, provavelmente o seu produto vai ter que ser redesenhado. Por quê? A gente precisa focar por tipo de usuário na questão da usabilidade. E aí a gente pode trazer outras formas de acesso daquele produto ou serviço, que pode ser via uma Alexa, ou pode ser via através de uma linha Braille, ela pode ser vista sobre o Ear Tracking. A gente, no futuro, não vamos navegar da forma que a gente navega os nossos computadores. A gente não vai ficar tocando em tela, gente. Nós vamos navegar de forma diferente, de formas que hoje em dia navegam, através dos olhos, através do movimento. A gente não vai utilizar essa forma de navegação. Então, quanto mais vocês navegarem, quanto mais vocês se aprofundarem nessa temática, sair dessa coisa. Por isso que quando eu vejo, a gente tenta avançar a WCAG, eu falo, nossa, vamos avançar logo, porque eu estou doidinha para ir para a parte legal.
a parte da usabilidade. A gente precisa sair, porque, assim, exemplo, Bruno, para você comprar um livro, talvez o Bruno, uma pessoa com deficiência visual, não precisa entrar dentro do site. Eu falo, quero comprar um livro. Aí, um livro, eu tenho déficit de atenção. Eu gostaria muito de comprar um apartamento. Eu falo para aquilo dali e vai me avisando conforme o tempo. Então, assim, a acessibilidade não é somente a WCAG. Então, pensem que existe, hoje em dia, 45 milhões de pessoas que têm poder aquisitivo, que sua organização não está atingindo. Muitos profissionais que investem em bolsa de valores, mas precisa de terceiros para investir em bolsa de valores porque não tem acesso. Então, assim, muitos profissionais aqui, e botando o Bruno, tem o seu faturamento, não consegue. Então, assim, a gente precisa tratar as pessoas com deficiência como cliente, e não apenas como meta de atingimento de normas. Então, uma vez que vocês pensarem que pessoas com deficiência precisam comprar e são seus clientes, e outra coisa, uma grande parcela dos seus clientes, eles vão ficar com algum tipo de deficiência no período que eles estão atuando com você. Porque uma grande parcela das pessoas que têm deficiência hoje em dia, elas não nasceram com deficiência, elas ficaram com deficiência num determinado período. Então, o que acontece? Você vai excluir essa pessoa do seu movimento de compra. Então, comecem a estudar mais, a procurar grupos, o Marcelo, a Simone, a Redesign, enfim, porque para vocês começarem a entender um pouquinho mais do quanto vocês estão perdendo em questão financeira e a longo prazo, o quanto vocês podem estar arriscando o seu negócio a estar perdendo dinheiro. Eu acho que a palavra-chave seria, né? Tipo, quanto você está arriscando usar uma coisa que não serve para nada, gastando dinheiro que não vai servir para nada, e além disso, deixando de ganhar dinheiro tanto quanto já estava deixando, né? Você acaba... Resumiu tudo aí perfeitamente. Resumiu. Simples assim. Vamos botar essas aspas do Bruno e disparar aí, né? Pronto. Aproveitando esse gancho, tipo, como que as empresas, a gente poderia fazer para as pequenas empresas que acham que gastar com acessibilidade é um custo muito elevado, fazer com que elas pensassem, não, nós somos pequenos, mas já vamos fazer grande. Tipo, um exemplo da Disney. Cara, ela lançou o streaming dela, depois da Netflix e do Prime Video, já veio assim, com, sei lá, 70% acessível. Cara, por que não fazer direito desde o início? E como que a gente pode fazer para conseguir chegar na empresa e falar, cara, é muito mais fácil você já construir algo acessível do que transformar isso acessível, né? Como que a gente pode chegar nessas empresas aí e conquistar esse carisma? Eu já vou trazer um gancho relacionado ao tal do 1%. Né? Menos de 1% de sites acessíveis no Brasil. Se a gente expandir a pesquisa que a Simone traz com o Movimento Web para Todos, desse menos de 1% de sites acessíveis, a gente pode extrapolar para a pesquisa da WebAIN a nível mundial, que aí é menos de 2% no mundo. Então, no Brasil, menos de 1% dos sites, no mundo, menos de 2%. O que está por trás desses números? É importante dizer que essa pesquisa ela é bem focada naquilo que a gente consegue validar de forma automatizada, basicamente. Porque se a gente levar em consideração as experiências, que justamente o ponto que a Simone trouxe, aí expande muito mais. E aí a gente entende que não é só a empresa pequena, né? Poxa, menos de 1% de todos os sites no Brasil. É empresa pequena, empresa média, empresa de grande porte. Então, o que falta, na verdade, são informações a respeito de como eu promovo a acessibilidade. Isso tem a ver com os designers envolvidos no projeto, os desenvolvedores, os stakeholders, todo mundo falta conhecimento para todo mundo. E a acessibilidade ela não é uma caixinha isolada. Ela deveria fazer parte de todos os
pedacinhos, né, para a concepção de um produto. E daí que vem a dificuldade. É como se fosse aquela frase da bola, né? Deixa que eu deixo, né? Tipo, ninguém vai... Todo mundo está deixando a bola quicando ali sem que ninguém vá atrás dela. Só que a acessibilidade não é a responsabilidade de uma pessoa ir atrás da bola. Todo mundo vai ter que ir atrás dela e literalmente como um time, em conjunto, fazer o gol lá na frente. É basicamente isso. Então, no caso das empresas pequenas, o que pode ser feito para evitar que elas pensem grande, né? Porque é claro que é o objetivo de todo mundo, eu quero ser um Google no futuro. Tudo bem, você pode chegar a ser, mas vamos começar pequeno. E aí, começar pequeno é o quê? Peguem as metodologias que essas pesquisas trazem, como a do Movimento Web para Todos, estudem a pesquisa, como eles fizeram. Eles têm uma metodologia. E aí você pode estar utilizando, por exemplo, ferramentas gratuitas que são disponibilizadas para fazer uma pré-validação no seu site. Faça essa pré-validação e tente atender aqueles requisitos. Fazendo isso, você já está fazendo o mínimo adequado, que é como a Dani trouxe, da questão da WCAG ser o nosso arroz com feijão. Então, vamos fazer o arroz com feijão. Depois, você vai evoluindo o cenário. E tenham certeza de que se vocês aplicarem essas técnicas mínimas que vocês conseguem saber quais são através de ferramentas gratuitas, né, e disponibilizadas para o público, fatalmente você já não vai precisar de nenhuma ferramenta como essas aí que estão sendo vendidas. Depois vai ser a melhoria da experiência, como a gente está comentando aqui, mas aí são outros cenários, a melhoria do produto, evolução contínua, e assim vai indo, né? Uma coisa que eu sempre vejo nos cursos de usabilidade é aquela parte de teste com o usuário. Só que a maioria das organizações, esse teste com o usuário fica sempre escondida, é algo meio que fictício. Você aprende, né? Você estuda, mas nunca acontece de ver de fato. Então, assim, eu acho que assim, talvez inicia pela pessoa cega, tá? Se você não tem muito como iniciar, vamos focar numa pessoa cega. Então, pega seu produto e valide com um profissional cego, tá? E dali você já vai ter vários insights para você, fora as ferramentas, mas você vai ter insights de usabilidade. Então, comece com a pessoa cega. E assim você vai iniciando, você vai tendo contato no seu time com pessoas com deficiência, você vai começando a criar a cultura na sua empresa que pessoas com deficiência são clientes, são consumidores, e aí você começa a galgar. Se a acessibilidade fosse cara, gente, nenhuma pessoa que está aqui faria acessibilidade em seus sites, porque a Simone, pelo que eu sei, também não é rica, o Marcelo não é rico, e eu muito menos também não sou. Então, assim, a acessibilidade são técnicas que são bem básicas, é muito de estrutura de HTML também, que você tem que seguir, mas há necessidade de ter pessoas com deficiência nesse fluxo, desse processo, para que você possa mapear determinadas coisas que essas ferramentas não tenham. Então, não é um complexo, tá? Você precisa estudar sim, tem muitas pegadinhas no meio do caminho, mas se você colocar sempre o usuário no meio do processo, você sempre vai ter muitos insights que você consegue evoluir. Então, comece a colocar o usuário, pessoas com deficiência visual nesse seu processo, e aí você vai ter muitos insights, você vai progredindo, o seu time vai entendendo, e aí vai estudando a WCAG, vai fazendo curso, o Marcelo vai vir com curso aí, a Simone tem curso, a Redesign tem curso, vai investindo em curso, que aí você vai aprendendo, mas não é caro investir em acessibilidade, são técnicas, não tem... Eu acho... investimento de conhecimento. E um ponto muito interessante isso que a Dani está trazendo, que eu acho muito relevante, é que essas empresas, como o marketing agressivo deles, um dos argumentos que eles falam empresas de pequeno e médio porte não têm orçamento com acessibilidade, então só tem a ferramenta aqui, já resolve todos os problemas, e é esse o nosso público-alvo. Eu vi esse discurso de uma pessoa que estava vendendo a ferramenta. Gaste o seu pouco orçamento com a gente. Gaste o seu pouco orçamento com coisa que faz sentido, né? Porque, tipo,
A ferramenta você vai pagar ali mensal, um valor que não é baixo, enquanto você tem uma equipe que fez um curso, uma equipe que passou por um teste de acessibilidade, você investiu uma vez. O próximo investimento vai ser quando tiver alguma atualização. E só. E se empresas pequenas geralmente não tem nem tanta atualização dos sites, dos aplicativos. E aí você pode falar para mim que pagar um absurdo aí, que, enfim, pelo que eu vi, pode chegar até em 3 dígitos, dependendo do porte da coisa, mensalmente para uma empresa, sendo que você pode gastar muito menos com seus desenvolvedores fazendo um código semântico, sendo que você pode gastar muito menos com o pessoal de UX, /UI, enfim, estudando um pouco dos conceitos da WCAG e trazendo esse conceito para dentro do produto. Então, eu acho que é uma reflexão muito profunda, que até mesmo quando se cita empresas pequenas e médio porte, cara, não faz sentido. Você está pagando que, cara, o mesmo dinheiro nessa equipe, você tem colaboradores muito mais engajados, você tem um resultado muito mais efetivo e com o conhecimento que estaria dentro da sua empresa. E duradouro, né, Bruno? Desculpa. E duradouro. O investimento no capital humano de uma empresa, ele tende a melhorar o futuro da empresa como um todo. As ferramentas são situações que você está pagando mensal e não está resolvendo o seu problema futuro. Né? Investir no capital humano, você vai resolver o seu problema a médio e longo prazo. É isso também. Uma outra coisa que o movimento a gente tem trabalhado bastante, né? Aí com foco também nos pequenos e médios, a gente, primeiro, trabalhar com outras agências, capacitar agências que trabalham com pequenas empresas. Isso assim, faz muita diferença. Né? E aí o pessoal até fala, nossa, Simone, mas caramba, você pode estar dando um tiro no próprio pé, né? Porque você tem uma agência, eu falo, gente, é isso, os números mostram que menos de 1%, a Espiral sozinha, coitada, ela não é nada perto de todo esse mar de oportunidade. Então, o movimento, ele entra, assim, a gente tem capacitado muitas agências que atendem pequenas e médias organizações, porque aí acelera essa transformação. E uma outra maneira de acelerar, Gabi, né, de fazer com que os pequenos realmente consigam ter acessibilidade, ir nas grandes plataformas. Isso a gente tem encontrado muitas barreiras nesse sentido, mas ir nas grandes plataformas para que o design systems dessas plataformas esteja gerando projetos acessíveis para baixo. Então, né, a gente tem aí os e-commerces, a gente tem plataformas como o Wix, como o WordPress, enfim, né, grandes plataformas como o Mercado Livre da vida. Essa galera tem que ter acessibilidade também na veia deles. Porque a partir dali os pequenos vão ter também, porque vão utilizar tudo que sai de dentro dessas plataformas. Então, a gente tem que trabalhar diretamente com os pequenos, né, fazendo tudo isso que a Dani e o Marcelo trouxeram, e o Bruno também. A gente tem que trabalhar com as agências que atendem esses pequenos e as plataformas que geram produtos automaticamente para atender os pequenos. Então, realmente a gente tem que olhar holisticamente aí para todo esse ecossistema, né? Essa palavra chique, mas é isso, todo esse ecossistema que trabalha as pequenas empresas. Não é tarefa fácil, não, meus amigos. A gente está aqui, a gente sofre. Acessibilidade não é mágica, né, Simone? Não é. A gente adoraria que fosse um pozinho da Emília lá, né? Pirlim, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu acredito que a gente deve estar chegando no final, né? Acho que do nosso tempo. Temos mais meia hora, Salles. Então vou falar pra caramba aqui. Mas eu quero só fazer uma ligação, porque eu sou muito desses, tá, gente? Eu vou pegando os ganchos das pessoas, e aí o que a Si comentou agora, eu lembrei de uma coisa relevante, que ela falou assim, né, sobre, poxa, mas eu tenho uma agência e eu vou entregar o ouro, né, para as outras pessoas. Gente, primeira coisa, vamos pensar assim,
Nós estamos na evolução e a gente está com um papo de evoluir a sociedade como um todo, evoluir as pessoas. Sejam menos egoístas, né? Sejam mais com pensamento coletivo. Então, quando você faz essa analogia com a ferramenta, quando você paga uma ferramenta como essa que não está preocupado com absolutamente ninguém, tá? Os donos dessas ferramentas, eles agem de forma antiética e eles não estão preocupados, de fato, com a evolução do mercado como um todo. Eles estão preocupados em dinheiro no bolso. Eles querem que você pague a mensalidade da ferramenta para ter a mensalidade. E para ter o dinheiro e enriquecer o dono da ferramenta. Mas para o mercado não está fazendo nada. Quando a gente trabalha com um pensamento coletivo, a gente faz com que o mercado evolua. Gente, menos de 1% dos sites acessíveis significa que tem trabalho pra caramba. Se eu consigo fazer com que o mercado evolua, automaticamente a agência da Simone vai crescer, a demanda vai aumentar. Então é uma coisa tão simples de ser pensada que até não dá para entrar na cabeça de como as pessoas são tão egoístas a ponto de não perceber esse tipo de ação, tá? E aí, fazendo um último ponto, nós não estamos falando de design inclusivo, design universal, então vamos pensar também coletivamente com relação ao produto, né? A utilização dessas ferramentas, ela não vai contribuir em nada nesse pensamento. É importante trazer todos esses pontos. E assim, eu acredito que, por mais que a gente pareça que a gente está pegando pesado, a gente não está pegando pesado não, precisa de ver nossas discussões fechadas, tá? Aí já é outro nível. Abafa. Bom, como o nosso horário já está começando a ficar próximo do fim, mas se quiserem ficar aqui, podemos ficar até quando vocês quiserem, porque o Open Space é depois do nosso painel, então o horário é livre. Eu vou ler algumas perguntas aqui que a galera fez durante a sessão. A primeira aqui é a do Gustavo. Ele pergunta se essas ferramentas podem ao menos serem consideradas como auxiliares caso se use o método adequado para promover acessibilidade ou são de toda forma desnecessárias? Posso responder? Pode, Bruno. Não, mas peraí, deixa eu só começar. Só vou começar porque na verdade, assim, eu vou confessar para vocês que eu já fui mais agressivo ainda com essas ferramentas. Hoje eu já entendo um pouquinho diferente. Como eu já fiz algum comentário em uma das perguntas, há mercado para elas. Da mesma forma, eu sou formado em desenho industrial, me formei em 2002, trabalhei muito no meu começo de carreira com um manual de identidade visual e desenvolvimento de marcas. E quando a gente faz uma marca para uma empresa, você não está fazendo só a marca, você está fazendo a marca mais um manual de identidade visual com diversas regras de utilização e exige um estudo aprofundado. Uma marca não é um desenho, uma marca tem um estudo que é baseado nos conceitos da empresa e um briefing que a gente faz previamente falando. Por que eu estou contando essa história? Porque é diferente, e aí quando você pega um pequeno comércio que acha sites de desenvolvimento de logos e te cobra R$100 para desenvolver um logo, tá? O comparativo é esse. Há o desenvolvimento de uma marca estruturada com uma identidade visual que vai te custar, sim, um pouco acima, talvez, do seu orçamento, e há o desenvolvimento de logos que não tem significado algum, é apenas um desenho bonitinho que a pessoa vai te cobrar R$100. Tem mercado para os dois cenários. Por exemplo, o meu tio comprou uma carrocinha de pipoca, e ele quer criar um logo da pipocaria dele ali, né, da carrocinha de pipoca. Poxa, ele não vai investir pesado numa identidade visual, ele vai comprar um logo de R$100. Nesse cenário, a ferramenta, ela serviu. Então, o comparativo é isso, né? Uma ferramenta como essa, se você quiser trabalhar de forma efetiva, você vai ter que realmente trabalhar com um capital humano, que é o investimento na capacitação dos profissionais que estão trabalhando no seu produto. Agora, você vai utilizar uma ferramenta como essa, a única desculpa que você vai poder usar é que, cara, eu vou instalar essa ferramenta provisoriamente para daqui 1 ou 2 meses eu começar a trabalhar. E mesmo assim, você vai perceber que você vai perder dinheiro nesse 1 ou 2 meses. Mas, enfim, é uma opção que você tem. Vou deixar a voz com o Bruno aí. Eu vou num sentido mais prático da coisa. Eu parto do princípio que, já que você vai, enfim, implementar todo esse recurso, fazer o processo como ele deve ser feito,
essa ferramenta se torna totalmente desnecessária. Por quê? A partir do momento que você está estruturando o seu código, a partir do momento que você pensou na usabilidade, a partir do momento que você pensou no design, a partir do momento que você pensou em tudo, nada do que ainda funciona mais ou menos naquela ferramenta vai ser útil para você. Tudo já vai estar sendo atendido. Então, ter ela ou não ter vai ser só um custo a mais de projeto que não faz sentido, né? Ter um custo a mais que, cara, não vai agregar nada. E, sinceramente, eu falo por experiência prática. Todos os sites que eu já testei com essas ferramentas, nenhum muda nada. E como os próprios vendedores falam, a ferramenta ela resolve com uma linha de código, mas o código da página tem que estar preparado para receber ela. Então, a partir do momento que você prepara o código da página para receber ela, cara, você já está fazendo acessibilidade, você já está trabalhando, você já está resolvendo o problema. Então, na minha opinião, sinceramente, é desnecessário de qualquer jeito. Você ter ela no seu site é um custo que está ali onerando, vamos dizer assim, o seu projeto, ou seja, enfim, e que, cara, realmente não vai trazer resultados. E fazendo uma analogia com o que o Salles disse sobre o logo, né? Se, ao menos, temporariamente a ferramenta tivesse alguma relevância, se temporariamente ela fosse mudar alguma coisa na página, eu apoiaria também. Eu acho que faria sentido. Claro, dentro dessas condições, de você, quando tiver a possibilidade, 2 meses ali, enfim, fazer o que não for certo. Mas nem isso ela resolve. Então, sinceramente, falando como usuário, falando como especialista em acessibilidade aí nos meus 9 anos de carreira, cara, para mim, em todos os cenários, pensando do ponto de vista de projeto, de usuário, etc. e tal, é uma coisa muito desnecessária. Eu tô tentando ser legal, eu tô tentando achar um argumento válido. Desculpa, eu não tô conseguindo. Pode falar. Hein, Bruno? Marcelo, eu tenho um ponto positivo da ferramenta, tá? Para trazer para todo mundo também. A questão da régua é bem legal para pessoas com dislexia, tá? Tem alguns itens deles que podem ser aplicados. Como essa ferramenta ela poderia ser trabalhada em prol acessibilidade? Um site total acessível, tá? E dentro do painel, então eu como usuária me cadastrei, eu digo dentro do sistema que eu tenho dislexia ou que eu tenho TDAH. Então, eles podem me dar internamente algumas ferramentas que eu posso utilizar ali no meu dia a dia. Para usuários, se você não cumprir a WCAG, que é itens bem básicos, pessoal, precisa de estrutura. Da forma que eles estão botando ali, não vai garantir acessibilidade. Agora, tem alguns itens de aumentar contraste, que muitas das pessoas usam outros tipos de plugin, comandos de voz que você pode só trabalhar. Então, assim, daria para você criar um site e aí para tipos de personas você ter setups separados, tá? Mas não se aplica a essa ferramenta que está hoje em dia. Então, hoje, no estado atual que ela está funcionando, ela mais complica o cenário, porque o problema todo está no marketing ao qual está sendo difundido, como se dá acesso a todas as personas. A persona de pessoas com deficiência visual totalmente exclui as pessoas, tá? Então, a gente precisa entender um pouquinho qual tipo de persona ela está atendendo e qual tipo de persona ela não está atendendo. Então, para efeitos de acesso, ela não atende praticamente nada, tá? Ela mais vai complicar a nossa vida, está complicando a vida de acessibilidade, porque além da gente ter que explicar para nossos clientes o que é acessibilidade, agora a gente tem que desconstruir o marketing feito por essas determinadas empresas. Então, contra o cenário que a gente vê de melhoria. Então, o único ponto que eu vejo de importante dessa ferramenta é justamente as réguas e o poder para você dar de voz, tá?
que é interessante, mas não se aplica dessa forma como plugin externo. Deveria ser algo interno, onde eu identifico que meu usuário setou ali um determinado tipo, ciência auditiva, eu só quero o site tudo em Libras. Então, eu seto lá os vídeos, os textos, tudo seria setado para aquele usuário. Eu tenho dislexia, vai ter algumas ferramentas. Então, se for feito um sistema desse formato, eles possibilitarem isso, tem alguns recursos deles ali que podem ser aproveitados. Mas da forma que está, como plugin externo, só atrapalha a pessoa com tecnologia assistiva, porque ele já entra dentro do site ouvindo aqueles comandos que mal ele entende, entendeu? Tá. Mas, Dani, eu acho, meu ponto de vista, tá? Que algo nesse sentido que você disse, a gente iria de impacto direto com o desenho universal. Por quê? A partir do momento que eu estou dizendo para um site, olha, eu tenho tal e tal característica, ou seja, eu já estou ferindo a LGPD, mas enfim, outros discursos. A partir do momento que eu falo isso, e o site vem lá e coloca algumas coisas pré-determinadas por ele, eu estou limitando o que esse usuário pode personalizar naquele site. Eu sou muito da questão da gente ter o desenho universal, de ser um site realmente totalmente adequado, dentro dos padrões, bonitinho, e a pessoa utilizar a ferramenta que melhor for conveniente para ela. Por exemplo, tem pessoas que preferem usar, vamos pegar o maravilhoso exemplo do Rentalk. O Rentalk é uma boa ferramenta. Tem gente que prefere usar um avatar, tem gente que prefere usar um novo avatar deles. Tem gente que não gosta do Rentalk, que prefere ver Libras. Eu conheço pessoas que preferem. Então, a partir do momento que você está embutindo isso, e até mesmo por dislexia, como você trouxe o exemplo, que existem vários plugins, vamos dizer assim, que fazem... E de graça, Bruno, esse é o lance. Isso pode ser substituído por um plugin gratuito. Exatamente. Entendeu? Então não faz sentido. Você vai direto no desenho universal e você está obrigando o cliente, o usuário, a consumir uma coisa pré-determinada que às vezes ele nem gosta daquele jeito, não está se adequando para daquele jeito. A partir do momento que você faz o negócio, como a Simone bem disse, tem lá de indicação, como muitos sites colocam, né? A página lá de acessibilidade que você clica e tem todas as dicas, etc. e tal. Se você indica esses plugins, se você indica tal coisa, eu uso e uso da melhor forma, da forma que convém para ela. Tanto se a gente for na WCAG, por exemplo, lá uma regra que é AAA, mas eu acho que deveria ser AA, a 136, que ela fala sobre todos os itens, ter metadados em todas as tags para identificar o que é, justamente para tecnologias assistivas, conseguir identificar aquilo ali com ícones ou o que for necessário de acordo com a necessidade da pessoa, né? O que é muito variável. Então, para mim, fazer algo nesse sentido, do sistema identificar o que eu preciso e trazer ali algumas coisas, é um perigo muito grande de eu estar, na verdade, limitando, porque, por exemplo, eu conheço pessoas com baixa visão que preferem usar fundo branco com a letra preta, outros que preferem usar fundo preto com a letra branca. Né? E tudo isso, eles têm recurso no próprio navegador para aplicar, tem plugins que fazem isso. Então, se o site já vem forçando alguma coisa, como vai ser a experiência dessas pessoas? E para ele forçar, o que de código que ele teve que destruir, vamos dizer assim, para conseguir aplicar aquele negócio ali, que às vezes a pessoa nem precisava, e às vezes o que ela precisava para uma outra necessidade dela foi destruído também. Então, eu sinceramente vejo que qualquer coisa nesse sentido de hiperpersonalização do site, do aplicativo, pode ser muito prejudicial para a pessoa e tem um risco muito grande de mais atrapalhar do que ajudar. Perfeito, a colocação do Bruno, assim, é o que eu falei, as questões das ferramentas, existem ferramentas boas, existem ferramentas ruins, mas as pessoas pessoas que eu digo nesse sentido aqui, são os contratantes, os possíveis compradores das ferramentas, precisa correr atrás de mais informações. Cara, não confia simplesmente no vendedor que está chegando aqui na sua loja te oferecendo um produto, nossa, que lindo e maravilhoso, quanto custa? E daqui para cá que eu quero isso. Não faça isso. Né? Seja crítico, né? Você não joga seu dinheiro no lixo, né? Entenda a importância. E a gente está falando de ferramentas, a gente sabe que no desenvolvimento de produtos e serviços do dia a dia, as empresas jogam centenas de dinheiros no lixo com muitas coisas aí. Né? A acessibilidade acaba sendo justamente por conta disso, porque às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro, mas às vezes é uma
um problema de planejamento, que seu dinheiro está sendo gasto em outros lugares, né, que não necessariamente poderia ser gasto ali. E o ponto que você comentou e a Simone reforçou, né, tem muita coisa gratuita, gente. Tem muita coisa gratuita que já dá para ser utilizada, ou seja, o que falta de fato é uma informação, o envolvimento de uma consultoria para ajudar vocês. É importante entender que ninguém cresce sozinho, né? Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Então, nós aqui estamos discutindo no nível profissional, porque nós já conhecemos o produto mas houve um momento das nossas vidas que não conhecíamos nada, né? Então, nós tivemos que aprender também. Então, esse é o ponto da evolução. A evolução não serve só para o produto, a evolução serve para a gente como pessoa, e a gente vai aprendendo cada vez mais dia a dia. Ai, gente, ó, vou pegar esse gancho do Marcelo para falar uma coisa. Eu sempre que eu estou num painel, principalmente TDC, né? A gente tem essa, pelo menos, não sei se vocês compactuam isso comigo. Eu acho que a galera que está aqui já manja. Eu já fico assim, ai meu Deus, o que a gente vai compartilhar? Porque é ruim evangelizar o evangelizado, né? A gente falar para quem entende está na mesma vibe. Então, assim, considerando que aqui muita gente já está evangelizado, né? Dessas pessoas que estão aqui com a gente. Vamos dar um passo à frente. E assim, se vocês já têm essa informação, então vocês também têm que ser mobilizadores e levar essa mensagem para todo mundo. Para todo mundo que está no teu projeto, para todo mundo que está no seu círculo de amizade profissional, pessoal e tal. Então, assim, porque estou até partindo por uma pegada mais de encerramento, me desculpem, mas assim, Marcelo rolou uma bola para eu virar e falar... Cara, se você está aqui assistindo e fala, puxa, tá, esse painel bacana, coisa pra caramba, mas corroborou com as coisas que eu já entendo. É assim, então tá bom, você tem a obrigação moral e profissional de passar tudo isso adiante. Não dá mais, sabe, gente? Assim, a gente precisa de mais Marcelos, mais Simones, mais Danieles, mais Gabis, mais Bruno. A gente precisa de todo mundo, porque a gente não dá conta sozinho. Então, é isso. Só era um apelo aos evangelizados, que assim, sabe? Sem meia palavra. É isso aí. Virem profissionais dedicados à acessibilidade também. Vamos Vamos fazer uma campanha. A gente bate o braço, por favor. Compartilhe o link do Web para Todos. Que sim, tá nossa, a Suja botou um monte de coisa aí. Então, compartilhe com a liderança da sua empresa, para que eles possam saber sobre essa ferramenta, o que ela... Principalmente das empresas quem trabalha numa organização que tem essa ferramenta. Então, leve adiante essa informação do quanto a sua empresa não está acessível. Perfeito, gente. A gente passou um pouquinho do nosso horário previsto. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez pela participação de todos. Foi sensacional. Eu espero que na próxima edição tenha mais um painel sobre isso, porque vai ser incrível de novo. Aí já deixei a dica aí, Bruno, porque eu vou estar em outra trilha, então você vai ter que tocar sozinho. Aí eu vou colocar o nome Fogo no Parquinho, sinto muito. Nossa, foi muito bom. Obrigada. E aproveitar e agradecer a Priscila, que é intérprete, e tem um rapaz também que eu não peguei o nome dele. Muito obrigada. É o... Charles. Charles, isso. Charles, boa. Nossa. A equipe Super Libras, como sempre, nos apoiando aqui na trilha. Maravilhosamente bem, né? Legal. Então, acho que é isso, né? Obrigada. Agradecer também, gente. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Sr. Salles. Muito obrigado a todos.